Olá, pessoal. Deixa eu puxar aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária, às 11 horas da manhã. E eu quero falar para vocês hoje na importância que tem em você definir quem é o seu hóspede-alvo, ou seja, quem é o seu cliente ideal. E saber disso vai deixar você mais perto de triplicar as suas reservas e, consequentemente, ganhar mais dinheiro com o seu negócio de hospedagem. O que acontece é que, na grande maioria dos casos, você atrai um público errado, né, que só gera problema, consequentemente, teu trabalho fica cada vez mais difícil. Segundo ponto, o ticket baixo, porque você vende para quem você não gostaria, então a pessoa às vezes pede desconto, fica insistindo, né? Então você termina vendendo por um preço mais baixo e, consequentemente, não consegue agregar nos serviços que você oferece da sua hospedagem ou nas vendas que você tem o intuito de fazer, né, como alimentos e bebidas. E terceiro ponto também, não menos importante, em relação às avaliações, que você acaba recebendo avaliações que você não acha justo. Então, esses são pontos fundamentais que você precisa entender, né? A importância que tem em você definir quem é o seu hóspede ideal, quem é aquele hóspede-alvo, aquele cliente perfeito que se conecta com o seu meio de hospedagem. Que é o ponto que você precisa entender em relação a esse obstáculo, né? Quando você não conhece o seu hóspede ideal. O grande porém de tudo isso é que a maioria dos gestores, eles querem agradar todo mundo, né? O meu meio de hospedagem ele é próprio para famílias, ele é próprio para casais. Mas que tipo de família? Que tipo de casais? Que é o que eu vou detalhar. Eu vou fazer esse exercício aqui ao vivo com vocês, para que você exatamente entenda como que você define quem é o seu hóspede ideal. Então, agradar as pessoas é algo extremamente difícil. E quando você não sabe quem que você quer atrair, é mais difícil ainda. Porém, né, em diversas situações, somos nós mesmos, né? Às vezes a gente definiu quem é o nosso hóspede ideal, mas a gente não se comunica muito bem. Isso é um ponto que a gente também tem que ter bastante atenção, que muitas vezes você pode até definir o seu hóspede, porém, o seu posicionamento e a sua comunicação não estão legais. Por quê? Entenda o seguinte, o grau de satisfação do seu hóspede, né? O grau de exigência do seu hóspede, ele está diretamente ligado com o posicionamento que o seu meio de hospedagem assume no mercado. O que é que eu quero dizer com isso? Que o hóspede que vai para um apartamento, ele tem um grau de exigência completamente diferente daquele hóspede, né? Se ele estivesse indo para um hotel. O grau de exigência é diferente. Se eu estou indo, né, para um hostel, o meu grau de exigência é completamente diferente do que se eu estivesse indo para uma pousada. Então, você entende que o nível de satisfação e o grau de exigência do seu hóspede, ele está diretamente ligado com a forma que você se posiciona. Então, quando você define o seu hóspede-alvo, auxilia você no seu posicionamento. Como assim? Presta atenção quando a gente fala sobre uma empresa, vamos dizer, uma loja, né, uma boutique, uma marca que vende aí uma roupa de marca bem conceituado, que você sabe que são as pessoas que têm dinheiro, né, os endinheirados aí, os ricos, que vestem esse tipo de roupa. Você consegue observar, através do posicionamento dessa loja, que ela não é uma loja popular. Então, ela busca, através desse posicionamento, atrair os hóspedes ideais dele. Mas para ela se posicionar, ela fez exatamente o dever anterior, o exercício anterior, que é exatamente detalhar quem é o hóspede ideal para ela. Que é o que eu vou fazer com vocês aqui ao vivo. Por isso que eu falei que nenhuma live eu nunca entrei com tanta profundidade nesse tema que eu estou falando, né? Eu nunca desenhei isso com tanta profundidade e eu quero exatamente trazer aqui para vocês para que vocês consigam estar aplicando. Então, super importante que na live você esteja com papel e caneta na mão para que você anote e vai fazendo exercício juntamente comigo, tá? Outro ponto também é que, como eu falei, que quando você se posiciona, ajuda você a identificar quem são seus concorrentes diretos, porque nem sempre quem está próximo de você é seu concorrente direto, né? E isso acontece basicamente, posso falar aqui pelo hotel, eu estou aqui do lado de hotéis aqui na minha esquerda, aqui atrás de mim e aqui na minha frente, que não são meus concorrentes. São hotéis que têm um padrão superior. São hotéis 4 estrelas. São hotéis que oferecem serviços dos quais aqui no hotel a gente não oferece. Então, não necessariamente quem está próximo de mim, né, é meu concorrente direto. Então, isso é um ponto que vocês precisam entender, que te auxilia a definir isso através do teu posicionamento. E, obviamente,
que quando você se posiciona, você atrai o público correto. E aí eu falei que uma coisa está interligada com a outra, né? Hóspede-alvo, posicionamento, vantagens competitivas, construção do produto. Então, tudo isso está intimamente ligado. E, obviamente, é importante que você deixe claro qual é o seu segmento e qual é o seu nicho. Que tipo de serviços e que grau de sofisticação o hóspede pode esperar do seu meio de hospedagem. Isso que eu estou falando aqui não é uma matéria exclusiva de hotéis, pousadas unicamente. Isso aqui aplica-se para os anfitriões também. Dependendo do seu apartamento, da forma que você se posiciona, da forma que você prepara a sua acomodação, aquilo vai estar diretamente ligado com o seu posicionamento. Deixa eu ver se meu microfone está ligado. Tá. Vai estar ligado diretamente com o seu posicionamento. Então, isso aqui é super importante que você entenda isso para que você consiga construir e trazer exatamente os hóspedes que você tanto almeja, né? Por quê? Porque tudo aquilo facilita, né? A satisfação, o seu trabalho fica mais fácil também, né? A gente sabe que quando você trabalha com algo que é sacrificante, você termina o seu dia exausto, você perde o estímulo, você fica desmotivado. Então, tudo isso é importante para até o seu bem-estar também, né? Para que você trabalhe melhor, porque você estando satisfeito, consequentemente, o seu trabalho irá se desenvolver de uma forma melhor. E aí, muitos de vocês perguntam, mas tudo isso que você está falando é para o meu meio de hospedagem? E reafirmando novamente, sim. Por quê? Porque quem fica no apartamento, né, é completamente diferente de quem vai para um hotel, que é completamente diferente de quem vai para um resort de luxo. As necessidades, os serviços, os preços e os públicos esperados são diferentes. Então, para isso, você tem que entender que existem vários tipos de propriedade. Então, você deixa claro para o hóspede o seu tipo de propriedade que você possui, a sua estrutura física, os serviços, e assim você vai conseguir trazer aquele hóspede tão esperado. Para vocês que são hotéis, né, existe a categoria internacional, né, que é aquela categoria 2, 3, 4, 5 estrelas, que ajuda você a nichar o seu público, porque, obviamente, quando você coloca lá, eu sou um hotel 4 estrelas, você já atrai um público diferenciado do que quando você é um hotel 2 estrelas, né? Que eu acredito que você colocar 2 estrelas não agrega em nada. Mas 4 estrelas, 5 estrelas, sim, é algo que realmente agrega em relação ao seu posicionamento e a trazer, né, esse público que você tanto espera. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu queria contar uma história para vocês em relação a posicionamento, né? Como vocês sabem, teve uma época aí que estava na moda, né? A gente ter temaquerias, né? Tinha muitas temaquerias aí ao longo das várias cidades, né? Sushi começou a se popularizar e aí todo mundo queria comer o conezinho, né? Baratinho, mais simples, você pega, come e tal. E aí eu me lembro uma vez que eu chamei minha esposa para a gente ir comer numa temaqueria, o nome chamava lá Temaqueria Lounge, acho que o nome era esse, se eu não me engano. E aí eu saí de casa de bermuda, saí de sandália, saí bem à vontade mesmo, no estilo praiano mesmo. Quando eu abri o restaurante, quando eu abri a porta do restaurante, as pessoas de camisa de botão, umas taças de vinho em cima da mesa, nada se assemelhava a uma temaqueria que eu já tinha ido em outras cidades. Então, para você entender que às vezes até o nome impacta no seu posicionamento e no público que você vai atrair. Porque eu tenho certeza que eu não era o público daquele lugar. Da forma que eu estava vestido, eu não era o público daquele local. Então, isso é um ponto. Outro ponto também que eu me lembro, quando eu reservei um hotel em Amsterdã, na Holanda, que eu não observei que existiam quartos compartilhados. Então, eu fui lá, vi o nome do hotel, não tinha nada de hostel, não tinha nada, nenhum nome remetia a isso. E aí eu fiz a reserva, quando eu olhei, festa rolando no hotel, gente de sua porra, assim, cara, um negócio era uma bagunça, assim. E aí realmente foi algo que me surpreendeu. Então, isso estava diretamente ligado ao posicionamento do hotel. Outro ponto também que vale a pena ressaltar, uma vez também que eu fiz uma reserva numa pousada boutique, né? Pousada boutique, você entende o quê? É um lugar de charme, é um lugar bem decorado, é um lugar mais bem requintado. E quando eu fiz a reserva dessa pousada boutique, cara, cheguei lá, luzes brancas, né? Luzes brancas para mim me remetem a uma farmácia, me remetem a um hospital. Então, luzes brancas, um lugar frio, né? Então você olha assim, cara, cadê aquele hotel boutique, aquele que eu tinha visto assim, né, as fotos? Então, alguns quartos ofereciam, outros não,
mas não havia diferenciação de preços, então o posicionamento do cara, a estrutura de venda do cara estava completamente errada. Então eu costumo dizer que quando você define o seu hóspede-alvo, aquilo ali vai balizar as suas ações de vendas e marketing. Porque você sabe quem você quer trazer. Então, tudo isso vai deixar você mais próximo do seu hóspede, porque as fotografias vão ser mais atrativas para ele, a comunicação vai ser mais atrativa. Então, tudo isso são formas de você se conectar cada vez mais, desde que você defina quem são as pessoas que você quer atrair para o seu meio de hospedagem. E agora, como eu falei, eu quero fazer um exercício com vocês. Quem estiver aqui online assistindo agora vai ter essa oportunidade, né? Obviamente, quem também vê essa gravação vai poder também fazer, mas eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta aí, né? Tenham papel e caneta na mão, porque eu vou agora exatamente fazer com vocês um exercício para que você defina quem é o seu hóspede-alvo, beleza? Eu vou utilizar como exemplo aqui uma pousada, né, numa praia, tá? Enfim, eu criei digamos aqui, essa propriedade e eu vou fazer juntamente com vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Quem quiser, eu poderia até compartilhar isso aqui no YouTube, né? Quem quiser ir para o YouTube ver, assistir isso aqui. Deixa eu ver se aqui isso fica legal. Vamos lá. Poderia. Vocês querem que eu compartilhe no YouTube? Eu tô vendo que tem muita gente, tem mais gente aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer assim mesmo. Bora. Primeiro ponto que a gente vai ter que definir. Papel e caneta na mão. Vamos lá. Qual é a idade do seu público-alvo? Qual é a idade das pessoas que você quer atrair para o seu meio de hospedagem? Qual é essa idade? Então, eu fiz aqui um exemplo na minha propriedade, né, na minha pousada fictícia aqui. O público ele vai ter entre 28 a 55 anos. Esse é o meu público. 28 a 55 anos. Onde que essas pessoas moram? País, região, cidade, o estado. Onde é que essas pessoas moram? Como essa pousada que eu estou localizado é uma pousada que é muito voltada para um público de lazer e também para um público que gosta muito de velejar, né? Um público que gosta de surfar, um público que gosta de andar de windsurf, um público que gosta de andar de kitesurf. Essa propriedade eu desenhei ela basicamente em São Miguel do Gostoso, tá? Ali em São Miguel do Gostoso, que é uma cidade aqui próxima de onde eu moro, que é uma cidade que eu gosto muito, né? Por sinal, ela concorre diretamente com Pipa. Pipa é uma região que é mais desenvolvida e é uma região que vão mais surfistas. Já São Miguel do Gostoso é uma região que eu frequento mais. É uma região que vai as pessoas que vão muito europeus, né? Por conta do kitesurf, né? Apesar de eu não praticar o esporte, mas eu gosto, acho legal o esporte. Então vão muitos europeus na região, vão muitas pessoas que andam de windsurf, né? Então, eu pensei aqui, seriam europeus, né? Basicamente holandeses, italianos e espanhóis, além de que um público de São Paulo, Rio de Janeiro, o Ceará e público local aqui de Natal, na universidade que eu estou localizado aqui, tá? Outro ponto, essas pessoas, onde é que elas moram? Essas pessoas moram na cidade e algumas pessoas dessas moram em campo. Talvez seja uma informação que talvez não agregue muito. Próximo ponto, em relação à classe social. Qual é a classe social, o rendimento mensal dessas pessoas? Então, eu pensei aqui, em relação aos europeus, seria mais ou menos uma classe B emergente, tá? Em relação aos brasileiros, o meu tipo de hospedagem seria para uma classe A, né? Seria uma classe média alta e uma classe alta, tá? Então, seria basicamente esses três aí, média, média alta e alta, tá? Digamos, seria esse meu público. Por quê? Porque o valor da minha diária seria um valor, digamos, um pouco elevado, né, para uma classe B ficar. Então, pensaria numa diária em torno acima de R$ 400, 400, 450, 500, dependendo do período, 600, 700, né? Então, isso aí depende, mas eu pensei que não seria menos de R$ 400 a diária. Então, por isso que eu pensei nessa classe de pessoas, né? O rendimento mensal desse público. Eu pensei também em relação à profissão. Qual seria a profissão dessas pessoas? Seriam empreendedores, né? Empresários, advogados, médicos, engenheiros, executivos de grandes empresas. Eu pensei que esse seria meu público, tá? Esse seria o público dessa propriedade. Outro ponto que eu desenhei aqui, quais seriam os interesses e desejos dessas pessoas?
Primeiro ponto, eu listei aqui que seria o quê? Um lugar para descansar, né? Um lugar paradisíaco e uma experiência gastronômica. Esses seriam os interesses. Eles teriam interesse em procurar uma propriedade para descansar, um lugar que seja paradisíaco, que lá é bem legal, lá eu particularmente eu sou suspeito porque eu gosto muito da região, é um lugar paradisíaco. E o terceiro ponto em relação a uma experiência gastronômica. Por quê? Porque eu tenho alguns leves dotes culinários, então eu acredito que eu faria um cardápio bem legal, algo bem diferenciado mesmo, que eu traria as pessoas para a minha hospedagem exatamente pensando nisso. Então, basicamente, vocês já viram aqui que o meu local não seria um local para famílias. Então, assim, apesar de eu ter crianças, mas a minha hospedagem ela não seria apropriada para famílias. Eu não teria entretenimento. Seria um lugar para casais, sei lá, para pessoas que queiram viajar, mas sem crianças. Então, seria um lugar para descansar, um lugar paradisíaco e uma experiência gastronômica. Em relação ao desejo, o desejo que eu despertaria nas pessoas no meu meio de hospedagem seria um lugar confortável, né? Eu pensaria num rústico confortável, e um lugar aconchegante, né? Ou seja, com luzes indiretas, uma música de fundo, né? Baixinha tocando agradável, uma harmonização em relação aos cheiros, que eu acho que isso é muito importante. Então, esse seria um pouco dos meus que eu utilizaria para despertar interesses e desejos do meu público. Em relação às frustrações ou medos que esse meu público possa ter, ele pode ter medo de pagar caro e não ter uma boa experiência. Isso pode ser um medo que pode ser sanado através das avaliações, tá? Deixa eu ver que horas são, 11h20. Pode ser um medo que ele tenha, cara, putz, ele tá me oferecendo uma proposta de um lugar para descansar, paradisíaco, experiência gastronômica, mas se o lugar for caro e eu não tiver essa experiência, né? As pessoas às vezes têm medo em relação a isso. Então, seria um ponto. Outro ponto também seria em relação ao lugar não ter tanta estrutura como parece ter. Ele olhar assim nas fotos e quando chegar lá, ele, cara, essa não é estrutura, não é tão legal. Ele ter esse medo também. E ele pode ter o outro medo também, né, em relação ao deslocamento. Por quê? Porque quem não é da região sabe que vai ter que descer no aeroporto, e do aeroporto para lá vão dar umas 2 horas de carro, e ele não sabe como é o trajeto, então isso pode ser algo que cause algum medo nele antes de fazer a reserva comigo. Outro ponto, quais seriam, né, as necessidades? Eu falei primeiro de interesses e desejos, mas qual seria a necessidade desse hóspede? Ele preferiria para um lugar confiável, né, ou seja, com segurança, né, tanto em relação à parte física dele, né, um lugar seguro, como também em relação à segurança, em relação ao manuseio dos alimentos, né, para não haver contaminação, né, você não ter nenhuma infecção, até porque é uma região que não dispõe, né, de centros médicos, então ele pode ter essa preocupação. Outro ponto também que ele pode estar preocupado, né, que pode ser em relação à necessidade dele, ele pode estar querendo buscar um lugar, né, além de seguro, né, tanto para a parte física como para a parte, né, alimentícia dele, ele pode também estar buscando também um lugar que tenha uma internet excelente. Por quê? Porque ele pode estar viajando, trabalhando de home office, e ele trabalha na parte da manhã, veleja na parte da tarde, não tem problema nenhum, ou ele trabalha à tarde, veleja pela manhã, então ele iria buscar um lugar que tivesse uma internet excelente, né? Isso é super importante. Outro ponto agora que eu vou falar em relação às preferências desse hóspede. Quais seriam as preferências dele? Vocês sabem que um dos pontos que a gente conquista nossos hóspedes, né, para quem é dono de hotel e pousada, é em relação ao café da manhã. Para quem é anfitrião, isso é pouco, digamos, disseminado, né? O anfitrião, ele não tem o costume de oferecer café da manhã. Mas, dentro disso aí, você poderia oferecer um kit de boas-vindas, né? Porque muitos de vocês têm receio, principalmente anfitriões, dizer assim, cara, se eu oferecer café da manhã, vai caracterizar que o meu meio, que a minha hospedagem, né, que eu estou oferecendo serviço de hospedagem, e aí eu vou estar entrando em conflito com condomínio, etc. Eu concordo plenamente com isso. Porém, você pode oferecer um kit de boas-vindas. E o kit de boas-vindas, ele pode vir no formato de café da manhã. Por que não? Eu não sou obrigado a chegar pessoas lá. Não, eu posso ter uma cesta. Você não recebe cesta de café da manhã? Isso, o que é que isso tem a ver caracterizando com serviço de hospedagem? Qual é a hospedagem que você vai que recebe uma cesta de café da manhã? Nenhuma. Então, eu não vejo problemas com isso, tá? Então, você tem um café da manhã com bastante opções, pode ser uma das preferências dele, né? Serviços exclusivos, seja de transfer, seja de passeios, seja serviço de spa,
serviços exclusivos. Ele pode também ter um interesse, né, as preferências em relação a facilidade e comodidade em passear e conhecer as belezas naturais da região. Então, você ter parcerias, né, com associações locais, né, que realizam esse tipo de passeio, né, ou receptivos, enfim, isso é importante também. Então, a gente conversou até agora exatamente sobre os seguintes pontos. A gente falou de interesses e desejos, falamos sobre as frustrações e medos, falamos sobre as necessidades e falamos sobre as preferências. Tudo isso na prática. Eu sempre cito muito isso nas minhas lives e eu percebo que muitas vezes fica muito abstrato para vocês, né? Então eu preferi exatamente exemplificar, porque se eu estou citando, eu tenho que mostrar como é que faz. Eu lidero pelo exemplo, né? E não, faça isso, porque qualquer livro poderia me trazer toda a instrução e eu não saber executar isso aí. Outro ponto, uma pergunta super importante. Qual é o melhor cenário que esse teu hóspede que você quer trazer, ele consegue se imaginar? Aí você, como assim, Lagreca, o melhor cenário? Preste atenção. O melhor cenário para ele seria um descanso total, seria um preço justo, né, para ele e acessível também, não você cobrar muito caro, porque às vezes ele não vai ter condições de pagar, então um preço justo e acessível e um atendimento único. E é isso que eu falo que é um dos grandes pontos fortes, né, da maioria dos meios de hospedagens pequenos, porque vocês têm a total possibilidade de vocês personalizarem o seu meio de hospedagem a ponto de que o hóspede tenha uma experiência única. Porque se você para pensar, quando você vê em relação a grandes hotéis ou grandes pousadas que dispõem de mais de 50, 60 quartos, é muito difícil eles personalizarem uma experiência. Não estou falando que é impossível, mas é muito mais difícil. E esse hóspede, geralmente, ele se torna mais um no meio da multidão. Então, esse é um ponto muito importante quando você consegue, cara, qual a experiência que eu quero proporcionar para o meu hóspede? Basicamente, é esse o resumo da pergunta, né? Qual o melhor cenário que ele consegue se imaginar? Qual a melhor experiência que ele consegue ter? Só basta você pensar o seguinte: como que eu quero que o meu hóspede ele se sinta quando ele entrar na minha hospedagem? É assim que você vai fazer. Como que eu quero que ele se sinta? Então, ele ter descanso total, por isso que eu não quero crianças dentro da minha acomodação. E apesar que eu sou pai, né, eu tenho uma filha pequena e eu tenho outro filho que está para chegar aí, mas na minha hospedagem, não seria o meu público, não seria o público que eu desenharia para minha hospedagem, né? Isso é uma coisa particular minha, pode ser que você prefira famílias, que prefira ter entretenimento, tá tudo bem, isso aqui é só um exercício, tá? Isso aqui não tem certo ou errado, então descanso total, um preço justo e acessível e um atendimento único, são coisas que eu priorizaria dentro do meu meio de hospedagem. Outro ponto, qual seria o pior cenário que esse hóspede ele poderia imaginar? Qual seria o pior cenário para ele, né? Então eu pensaria um lugar velho, né? Seria um cenário ruim para ele, para a experiência dele. Uma comida ruim seria uma péssima experiência para ele. Seria o pior cenário que ele poderia imaginar. Preços fora da realidade, né? Ou seja, ele chegou lá, fez a reserva, mas aí o cara vai tomar uma cerveja, uma long neck que custa R$20. Ele vai tomar um drink, o drink custa R$40. Isso é completamente fora da realidade, né? Pelo menos aqui na minha região é completamente fora da realidade. Isso é muito caro. É muito caro. Um drink tem uma média aqui em torno de 20, 22, no máximo 25, e eu cobrar 40, foge da realidade. E um deslocamento muito complicado. Quem pode dizer, cara, eu não vou alugar um carro, como é que eu faço para chegar na região? É basicamente quase 2 horas do aeroporto. Será que tem transfer? Será que eu vou conseguir? Então, isso pode ser algo que realmente possa ser um cenário difícil que ele possa se imaginar. A próxima pergunta seria o seguinte: por que ele precisa da minha hospedagem e do meu serviço? Essa é uma pergunta que eu acho que você vai ficar, cara, como assim ele precisa? Cara, ele precisa. A gente acha que as pessoas que viajam para lazer não precisam. Eles não precisam, não, eles estão de férias. Precisa de quê? Precisa quando o cara está trabalhando, precisa arrumar um lugar próximo de onde ele vai trabalhar, sei lá, vamos supor que ele é um advogado, ele quer arrumar um meio de hospedagem que fique próximo de um fórum, que fique próximo de um juizado, que fique próximo de um tribunal de justiça. Isso pode ser da sua cabeça, mas um cara que vai viajar para lazer, ele também, né, precisa do seu meio de hospedagem. Claro que ele precisa. Eu saí de férias recentemente, eu estava precisando de um lugar para relaxar, de um lugar calmo, de um lugar tranquilo, de um lugar que a minha filha se entretesse. Eu estava precisando desse lugar. Então, o que é que eu desenhei aqui nessa hospedagem como exemplo para vocês?
Por que é que ele precisa? Porque ele não tem essa experiência próximo de onde ele mora, né? Então, por isso que eu falei, o meu público, às vezes, é um público que está, sei lá, em São Paulo. Então, as praias do Sudeste, elas são completamente diferentes da praia do Nordeste. O tipo da praia é completamente diferente. A temperatura da água é diferente, né? O entorno é diferente. Você vai, por exemplo, para Ubatuba, são praias, né? Eu não conheço, mas eu falo pelo que a minha mulher fala, eu já vi em fotografias, mas são praias, por exemplo, né? Que são cercadas de mata. Você vem aqui para o Nordeste, eu não conheço nenhuma praia que é cercada por mata. Assim de bate pronto, eu não me recordo. São praias diferentes. O cenário é diferente. Então, ele pode querer o meu meio de hospedagem, né, desenhar, querer o destino que eu estou, porque ele não tem essa experiência onde ele mora. Segundo ponto, ele quer talvez renovar, né, o relacionamento dele. Ele quer renovar, ele quer sair daquela rotina, ele quer mudar um pouquinho, então ele precisa da minha hospedagem, porque eu vou proporcionar isso para ele, eu vou proporcionar isso para o casal. E o terceiro ponto, ele quer se desconectar da cidade, do barulho. Então, ele precisa da minha hospedagem para isso. Então, isso são pontos que eu coloquei que seriam relevantes, né, desenhar isso para os meus hóspedes, tá? Outro ponto também, como que ele gosta de se informar? Como que esse meu hóspede, ele gosta, né, de ser informado? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ser informado através de textos. Textos e fotografias. Eu não curto muito vídeos. Por quê? Porque eu já leio tanto, né? Eu gosto mais de ler, eu tenho facilidade, eu gosto de ver as palavras. E às vezes no vídeo, às vezes não prende muito minha atenção. Eu gosto mais desse formato. Então eu desenho, eu acredito que de acordo pelo público que eu quero atrair, pode ser que esse também, né? Claro que isso tem que ser algo investigado também, né? Eu posso perguntar para os hóspedes que já passaram pela minha hospedagem, para eu saber exatamente o que é, como que ele gosta de se informar. Por exemplo, todo dia de manhã, às 6h06 da manhã, acho que é 6h06, 6h08 da manhã, eu recebo um e-mail e um newsletter onde eu tenho uma informação do que está acontecendo no mundo rapidamente, uma pílula diária assim, de conhecimento. Então, todo mês, toda manhã, eu acordo, eu leio esse e-mail. Então, eu sei, ele fala sobre política, ele fala um pouco sobre vacinação, ele fala um pouco sobre startup, ele fala um pouco sobre empreendedorismo, ele fala sobre vários pontos. Então, eu estou ali antenado, né? Eu leio rapidamente, então eu gosto muito de texto, então eu deduziria que o público que vai para o meu meio de hospedagem, eu me usei como referência para desenhar isso aqui. Eu me usei como referência, que é o público que eu quero trazer, é um público similar a mim. Esse é um público que eu queria trazer para a minha hospedagem. E por fim, quais os benefícios, né? Isso aí pode ser algo que seja até difícil de você fazer, né? Às vezes, mas eu acho que um pouco de exercício, um pouco de calma, você tem total condições de fazer isso. E você pensar quais são os benefícios, tá? Que o seu meio de hospedagem dá ao seu hóspede-alvo, que ele ainda não desfruta. O que é que você oferece que ele ainda não tem? Então, o que ele não tem, né? Como eu falei, meu público é um público que mora em São Paulo, um público que mora no Rio de Janeiro, um público que mora aqui em Natal, né? E no Ceará, que são próximos, né? Então, eu acho que talvez esse público aqui, né, e os europeus também, que eu citei anteriormente, ele talvez não desfruta de um lugar tão tranquilo, né, um lugar paradisíaco e com alta gastronomia. Então, esses seriam os principais benefícios: tranquilidade, um lugar paradisíaco, sossegado e com uma alta gastronomia. Que é o que eu falei para vocês, né, que alguns que já me seguem há mais tempo aqui, que já me conhecem um pouco mais de tempo, sabem que um dos meus desejos, né, futuramente, seria me isolar numa praia remota, né? Agora, não por conta de crianças e tal, não tenho condições de fazer isso, por conta de colégio, estudo, estrutura, né? Um lugar remoto talvez não me ofereceria tudo isso. Mas esse é um dos pontos. Então, eu desenhei isso aqui pensando no Felipe, né? No meu meio de hospedagem, né? Na forma que eu queria ter poucos quartos também, tá? Eu penso aí no máximo 10, 12 quartos, não mais do que isso, né? Essa é a estrutura que eu penso, porque eu quero ter ticket alto e um atendimento único. Então, eu não quero volume. Essa é uma estratégia minha. Pode ser que você tenha uma outra estratégia diferente. Isso não tem nada a ver com certo e errado. Isso é o que eu desenhei para mim. Nossa, você pô, Greca, eu tenho uma propriedade e eu não tenho tudo isso que você falou. Então, eu tenho que ganhar talvez no volume, eu não consigo me diferenciar muito.
E tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem errado em relação a isso, entende? Não existe ponto errado em relação a isso. Então, esses são os pontos que eu quis trazer para vocês aqui, para que vocês entendessem como que a gente desenha, como que é meu hóspede-alvo, como que é. E para vocês saberem, né, que como eu falei, depois que você desenha o seu hóspede-alvo, você também tem que saber desenhar também, né, o seu tipo de hospedagem. Né? Então, como assim? Existem vários tipos de meios de hospedagem. Existem hotéis, pousadas, hostel ou albergue, apartamento, flats, casa de temporada, motel, chalé, bangalô, resort, quarto compartilhado, camping. Então, tudo isso, você quando vai escolher o seu nome, isso vai estar diretamente ligado com a expectativa que esse hóspede vai ter na cabeça do que ele vai encontrar. Do que ele vai encontrar. Então, por isso que esse exercício que eu acabei de fazer, você que chegou aqui atrasado, né, na live, você que entrou na live agora, essa live vai ficar gravada. Eu convido você a revisitar, né, a revisitar não, a assistir a live desde o começo, para que você identifique exatamente todas essas informações que eu acabei de passar em detalhes com você, como que você constrói o seu público-alvo, como que você pensa nele, como que você faz isso, porque esse exercício que eu acabei de fazer aqui, ele vai balizar a sua construção ou preparação da sua hospedagem, e ele também vai te auxiliar na tua comunicação e na preparação dos serviços que você vai oferecer. E quando você pensa, que serviços lá, Greg? Às vezes eu sou anfitrião, porque o anfitrião tem um bloqueio com isso, né? Às vezes eu vejo que o anfitrião, ele só pensa em vender diária. Ele tem um bloqueio com isso. Cara, você não pode ter um bloqueio. Você tem que entender que para você oferecer uma experiência completa para o seu hóspede, você tem que oferecer não só a estadia, como você também tem que oferecer os serviços ao entorno dessa estadia. Por quê? Preste atenção, você que utiliza o Uber, por exemplo. Pô, o Uber é uma experiência sensacional. Só que a gente já está tão acostumado que a gente termina esquecendo dessa experiência que o Uber nos oferece. Por quê? Você chama um carro na sua porta com um clique de celular. Você abre o celular, você não precisa falar com ninguém. Você clica no aplicativo, coloca seu endereço, confirma e chega um carro na sua porta e debita do seu cartão de crédito. Olha que comodidade, praticidade, agilidade e conforto. Olha aí, isso é uma experiência. Quando você fornece a venda, né, no caso da diária, quando você fornece a diária para o seu hóspede, você não só fornece a diária, você tem que fornecer o entorno também, porque aquilo ali vai te ajudar a aumentar o ticket da tua hospedagem, porque você vende as diárias, você vende serviços, vende passeios, vende vários outros itens, né, conforme eu ensino para os meus alunos, e isso são formas de você aumentar seu ticket. Porém, antes de aumentar o ticket, é importante que você aprenda a vender, porque você só tem como aumentar ticket vendendo. Então, esses pontos que eu falei aqui, que eu acabei de listar para vocês, que é a definição do seu hóspede ideal, né, a definição do seu hóspede-alvo, né, do seu ICP, né, Ideal Customer Profile, né, que alguns preferem falar assim, isso é super importante para a criação das suas estratégias, para como que você define as suas estratégias. Como que você faz as ações de marketing, qual canal você se comunica, qual serviços você oferece, como que você faz essa estrutura funcionar. Então, antes de você pensar em vender, é importante que você defina quem você quer, para que você pense em como vai vender, porque aí sim você terá total chance de triplicar as suas reservas, que é o que eu ensino dentro da minha metodologia, que é todo esse passo a passo. Isso aqui é uma parte que eu chamo da base, dos fundamentos do método que eu ensino. Por quê? Existe o público-alvo, existe o posicionamento, existe a análise, né, dos seus pontos fortes, os diferenciais, a sua proposta de valor. Existe também a parte da construção do produto, existe a análise dos indicadores, porque uma empresa, basicamente, ela tem 4 indicadores. Ela pode ter um indicador de receita, ela pode ter um indicador de vender para mais clientes, ela pode ter o indicador de ter receita, né, clientes recorrentes, né, é um outro indicador, e ela tem o indicador da margem. São 4 indicadores. Você vai ter que escolher um desses indicadores que vão balizar as suas estratégias.
Eu quero vender para mais pessoas? Não, na minha região tem muita recorrência, porque o meu meio de hospedagem está próximo, sei lá, está próximo de um hospital que muitas pessoas vêm fazer tratamento. Então, aquilo gera recorrência. Né? Eu estou próximo de um local comercial, então muitas pessoas vêm aqui, sei lá, o dia desse eu fiz uma live com uma pessoa que tem um apartamento no Brás, em São Paulo. Então você sabe que o Brás é um polo ali, né, onde as pessoas vão ali e compram muitas roupas, né, confecções. Então a pessoa às vezes visita muitas vezes a região e compra muito, então aquilo existe uma recorrência. Enfim, cada um vai definir de acordo com o seu modelo de negócio, com a sua região, né, onde você esteja localizado, porque tem hotéis e pousadas que também trabalham day use e atendem muitas pessoas, né, no entorno também. Então, enfim, isso aqui é só um exercício para que você saiba que ele é a espinha dorsal, o que vai balizar as suas estratégias de vendas e marketing para que você consiga triplicar as suas reservas. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, não esqueça que aqui embaixo desse vídeo do YouTube tem o link do nosso canal do Telegram. Então, se você quiser escutar insights diferenciados, onde eu não publico no Instagram, onde eu não falo em outras plataformas, clica aqui, entra no nosso grupo do Telegram. E você que está me vendo aqui no WhatsApp, aqui em cima, no WhatsApp não, desculpa, no Instagram, aqui em cima na bio, você clica lá, você pode entrar no meu grupo do Telegram, tem um canal do YouTube também, que você pode estar assistindo todos esses vídeos aqui que estão organizadozinhos, talvez fique melhor para você assistir, além do que acho que a qualidade do som também fica melhor, né, por causa do equipamento, então você pode ir lá visitar alguns temas que eu falei, algumas lives que você não viu, você pode ir lá revisitar. Então, basicamente, turma, é isso. Eu agradeço demais a vocês pelo tempo, pela paciência, pela sua disponibilidade. E amanhã a gente se vê às 11 horas, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.